Você aí de casa está reformando a cozinha? Então você precisa pensar muito bem em qual bancada você vai escolher, qual material você vai utilizar. E é por isso que nós vamos levar em consideração valores financeiros, estilo pessoal e também a praticidade. Quem não gosta de praticidade, não é? A arquiteta Rafa Carvello vai nos dar todas as dicas necessárias para a bancada da cozinha. É com alegria que eu recebo a Rafa. Bom dia, tudo bom? Seja bem-vinda aqui em casa. Obrigada. Para falar de bancada hoje, que é um assunto que toda dona de casa tem interesse, não é? Tem interesse e precisa saber, porque às vezes a gente compra um material que não é adequado, e a bancada mancha, racha, risca, e aí não serve mais para usar. É por isso que eu já vou convidar você para vir junto comigo, Rafa, porque aqui você trouxe uma amostra dos materiais, de alguns materiais utilizados em bancada de cozinha. O que a dona de casa tem que pensar em primeiro lugar quando ela vai construir, vai fazer a sua bancada? É uma pergunta um pouco engraçada. Eu uso a cozinha? Porque se ela faz uso dessa cozinha diariamente, é uma cozinha que eu realmente uso de manhã, na hora do almoço, no jantar, eu tenho que usar um material que seja resistente. Que ele vai ser resistente à temperatura, ele vai ser resistente à questão da água, né? E de outros materiais, tanto de limpeza, de produtos de alimentação mesmo. E se eu não cozinho, se aquela cozinha... É só final de semana. Se é uma cozinha para mostrar para os amigos, né? Então eu posso utilizar um material mais poroso, mais esteticamente bonito e que não tem problema assim de uso, né? Então tem essa diferenciação. Ô Rafa, e é engraçado porque assim, eu acompanho algumas pessoas pelas redes sociais, pessoas que construíram as suas cozinhas agora e muitas reclamam. Falam, minha cozinha é nova, mas a minha bancada já tá ali arranhada, já está manchada, eu não sabia que eu não podia usar determinado produto. O que a gente tem que saber ao escolher um produto? Tem que saber as características desse material, né? A gente trouxe aqui alguns materiais, eu vou falar deles, mas assim, aqui brevemente para a gente ter uma noção de material que é mais utilizado. O mármore, que ele é mais poroso, a gente tem o granito, que é mais comum, o preço é mais acessível, as pessoas fazem mais uso dele. E a gente tem aqui o silestone, que é um material mais caro, mas muito mais resistente. E aqui a gente tem as novidades do mercado, que são mais caros, né? Mas que também são mais resistentes. Se eu fosse, né, pela beleza, não entendendo muito de material, eu já ia logo nesse aqui, ó. Que é bonito, tá brilhoso. Então, esses aqui são mais porosos? São mais porosos. Os mármores, de um modo geral, eles são mais porosos. E aí a gente tem... aqui, o mais comum para utilizar, né, é o comum, que é o moura. Esse aqui, realmente, ele é mais branquinho, tá vendo? Para bancada, ele fica mais neutro, então ele não tem tanto veio, é muito utilizado na cozinha. Só que eu trouxe até um vinho aqui para simbolizar. Ele é inimigo do vinho, ele é inimigo de alguns produtos. Porque quando você joga isso aqui nessa superfície, mesmo ele sendo polido, tem todo um processo, ele mancha. Então ele não é muito indicado. A gente tem também... Sabe o que eu já pensei? Eu já pensei lá na minha comida com açafrão, que caiu um pouquinho aqui também, deve manchar. Manchou. Tem coisas características na nossa cozinha que é possível manchar, então, essa pedra. A gente tem também o bege Bahia. É muito comum, ele é muito usado na construção civil e ele não é 100% natural. Por quê? Quando ele vem, a gente consegue visualizar que ele tem uns buraquinhos aqui. Então, isso aqui é resina, que o marmoreiro vai completar. Então, ele também é poroso. É indicado para cozinha? Não, ele é indicado para bancada de banheiro, esculpida, né? Agora, eu posso usar na cozinha? Pode. Eu não indico na superfície. Você pode usar na frente da bancada para decorar. Então, você pode usar na roda-banca. Só de enfeite, assim. Na roda-banca, é onde fica a sua pia. Então, assim, naquela lateral entre a pia e o armário. Sim. Então, só mais decorativo mesmo. E o momento agora, a gente tem o mármore ônix, que é a princesinha do momento. Porque ele é translúcido. Então, eu coloco luz aqui atrás e ele reflete. Entendi. E o pessoal tá usando bastante luz, né? Tá usando na cozinha. Muito. LED, amarelinho, né? Pra trazer aquele aconchego naquele espaço. Só que ela também não é indicada para bancada superior. Então, assim, eu quero utilizar na minha cozinha, pensa numa questão mais estética, decorativa. Ele tem uma função mais decorativa. Então, eu posso utilizar na roda-banca como piso, só que em lugares também que não são
utilizados com alta frequência, com um grande número de pessoas, e cuidado com produtos químicos, porque produtos químicos também mancham o mármore. Qualquer produto de limpeza a gente tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho. Mas antes, qual que é a faixa de preço e como que se compra? É por metro quadrado? Como que a gente deve saber a quantidade que a gente vai utilizar? Então, é difícil responder essa pergunta porque depende do jeito que ele foi extraído, se ele é nacional, se ele é importado, né? Então, assim, varia muito de região, inclusive do Brasil. Então, nós temos região, por exemplo, no sul, que é uma grande produtora, eu consigo comprar, de repente, mais barato que aquele que está lá no norte do Brasil, que, de repente, não consigo ter esse material. Então, depende da extração dele, do tipo dele, e depende, quando a gente compra por metro quadrado, do tamanho do seu espaço. Qual o tamanho da sua bancada, né? Se você tiver uma bancada, por exemplo, de 3 por 2, né? Eu vou ter, então, 6 metros quadrados de bancada. E eu preciso, então, comprar 6 metros quadrados. Então, porque a gente multiplica 3 por 2. Uhum. Então, é por metro quadrado. Os valores hoje, assim, que são mais populares, que a gente utiliza muito, hoje tem se utilizado muitos granitos. De um modo geral, eles têm valores mais em conta, o Bege Bahia também, e são mais em conta. Esses aqui são os mais caros. Entendi. Porque eles passam por um processo de produção mais complexo. Explica pra gente dos granitos, então. É um material já mais resistente que a gente pode colocar coisas quentes e não mancha muito? Você falou uma coisa interessante. Os granitos, eles são indicados inclusive para churrasqueira, porque eles aguentam altas temperaturas. Então, a gente pode utilizar então granito lá na nossa churrasqueira. A gente também pode utilizar granito na bancada da cozinha e também na bancada de banheiro. Eles são mais populares, mais resistentes à mancha, mas eles também mancham, tá? Não são 100%. Uhum. A diferença deles é que eles não trazem aqueles veios que o mármore tem. Então, ele tem... Veios seriam os poros, assim? Essas linhas, sabe? Porque, linhas. Assim, tem gente que gosta do mármore para decorar, com aquele veio maravilhoso passando, é mais caro. Porque até é uma pedra inteira. Fica parecendo uma obra de arte, assim. Exatamente, mas aí eu tenho que pagar mais caro por isso. E aí o granito, ele já não é assim, então ele é mais popular, muito utilizado na construção civil. Então quando a gente compra casa popular, a gente compra aquele apartamento, sempre vem com granito, né? Geralmente, assim, no mercado a gente vê muito verde ubatuba, que é esse aqui, que ele tem umas manchinhas. A gente vê o Itaúnas também, é muito popular, o Itaúnas em cozinha, e eu gosto muito dele, porque eu acho que ele é clean, ele é mais tranquilo, assim, em relação à composição da cozinha. Eu posso brincar com cor de armário, e aí ele fica muito bonito também. E aí a gente tem essas possibilidades de utilização de granito que são mais resistentes e que podem, então, ser utilizados na cozinha. Agora vem aí aqueles que estão fazendo maior sucesso e que são mais caros. São mais caros. Apresenta pra gente, então. Então, a gente tem o Silestone. O Silestone, ele não é uma pedra natural. Ele é uma pedra industrial. Então, ele passa por todo um processo, mas ele tem 94% dele de quartzo. E o quartzo, ele é muito resistente. Então, como ele é muito resistente, ele é muito indicado para lugares em que eu tenho alta temperatura, eu tenho risco de riscar, né? Então, para bancada de cozinha, é maravilhoso. Só que ele custa muito mais caro do que essas pedras naturais. Só para a gente ter noção, quantas vezes mais caro? Depende da região, mas eu colocaria aí umas 2 vezes mais caro. Entendi. Então, o orçamento aí para fazer uma bancada com esse material seria 2 vezes mais do que com esse. Isso, depende da região e da forma como que foi extraído, se é nacional, se é importado. Mas tem que pensar também na quantidade, porque de repente, se você não for fazer uma área tão grande, e aí isso vai custar 2 vezes mais, você pensa no tempo do custo-benefício disso. Quanto vai durar? Quanto vai durar? Porque de repente eu vou colocar uma pedra que vai durar, sei lá, 20 anos e eu tenho outra que dura 40. Então, em termos de custo-benefício, se são 2 vezes mais, eu ganhei em tempo de custo-benefício. Né? Então, o Silestone é essa pedra que é bem indicada. Aí a gente tem agora as belezinhas, que estão sendo muito utilizadas, principalmente na arquitetura que eu digo de alto custo, né? Então a gente tem aqui as dolamitas, que são mármores, mas diferente do nosso mármore tradicional, que é esse mármore mais poroso, a dolamita ela tem 50% de dolamita, que é um tipo de mineral. Então ela é mais resistente. Sendo mais resistente, eu posso usar na bancada da cozinha. Esteticamente, ela fica muito bonita. Porque aí eu tenho esses veios, né? Eu consigo fazer uma cozinha mais moderna. Então, elas têm sido mais utilizadas. Também fazem parte da família das coisas um pouco mais caras. Seria 2 vezes mais caras, mais ou menos? Ou mais do que isso?
Mais do que isso. Por exemplo, enquanto o bege Bahia está mais ou menos, vamos colocar R$600 o metro quadrado, ele estaria 2.000. Entendi, bem mais caro. Mas o valor dele está praticamente o mesmo do quartzito. Uhum. Né? O quartzito também é muito indicado porque o quartzito ele tem 75% de quartzo, então também é muito resistente, né? E aí eu posso então usar ele para a cozinha sem uma preocupação tão grande com o uso de materiais, tanto para temperatura, né, quanto materiais para limpar, essa coisa toda de poder cortar e utilizar essa bancada. Rafa, eu acho que quem está reformando, em primeiro lugar, ela tem que pensar no projeto ideal. Todo mundo pensa no projeto ideal, tanto o arquiteto quanto a dona de casa também tem aquele direito, vou sonhar no meu projeto ideal. Mas chega um momento que ela tem que colocar ali na balança, ver quanto que tem financeiramente para poder tomar a decisão correta. Eu vejo hoje até algumas pessoas utilizando o porcelanato nas bancadas, né? Assim, o porcelanato que é o piso, né? Que a gente conhece, assim, que está ficando mais popular em relação a reformas e tudo. É indicado colocar porcelanato nas bancadas? Vou bancar o advogado diabo aqui. Na verdade, assim, nós arquitetos, nós só defendemos o uso, pelo menos eu no escritório, eu só defendo o uso do porcelanato se for técnico. O porcelanato ele é mais resistente de fato, ele tem mais durabilidade do que uma pedra natural, por exemplo, mas ele não chega a ser mais durável, por exemplo, um granito. Então é uma coisa importante você saber, ou qualquer uma dessas outras, tanto a dolamita quanto o quartzito e o silestone. Então tem que utilizar, pensar o seguinte, eu vou gastar. Esse porcelanato técnico, ele, por ter sido feito para bancada e para esse uso, né, mais sofisticado, ele é mais caro. Então, às vezes, ele vai ficar o custo de uma pedra, entende? Mas assim, tirando essa situação que a pessoa tem que pensar na hora vou fazer minha cozinha com porcelanato, por exemplo, calcata, ou calacata que imita o mármore, por exemplo. É muito comum. Eu tenho que pensar no fabricante. Eu tenho que pensar da resistência dele e é pesquisar mesmo, gente. É pesquisar, porque às vezes a gente vai pelo preço. E às vezes eu posso colocar uma coisa que com o tempo vai riscar, que com o tempo ele vai quebrar nas laterais. Isso sem falar que o porcelanato também exige uma mão de obra mais qualificada para ser produzido. Então, de repente, na hora de fazer essa bancada, se não for a pessoa certa, não vai ficar bonito. Desperdiçar o produto Pode também desperdiçar. E não ficar bonito. Sim. Você trouxe umas imagens pra gente, são imagens de quê? São imagens de usos dessas pedras, né? A gente vê uma bancada lindíssima ali, ó. Que material é usado ali, Rafa? Então, ali a gente tem um quartzito, que é esse que a gente falou que ele é mais sofisticado e mais caro. É uma construção de alto padrão. Essa é uma construção de alto padrão, mas é uma cozinha altamente resistente. E ele pode ser utilizado, então, na cozinha, como a gente está vendo, né? Ou ele pode ser utilizado também como revestimento de banheiro, e é uma área muito molhada, então, assim, que pode ser usado por conta da resistência dele. Ah, entendi. É um alto custo, mas o benefício dele também é a longo prazo. A longo prazo, né? Ah, muito lindo. Trouxe mais imagens? Trouxe. Vamos ver então. Olha só, já mudamos ali um pouquinho o visual. Ali a gente tem o silestone. Você vê que ele tem cor, né? O silestone tem mais de 50 cores, então é muito bacana. Quem gosta de uma coisa mais colorida, moderna. Exatamente, ele é moderno. Então, assim, pode utilizar o silestone. Aquele vermelho é o silestone? É o silestone. Ah, olha só. E ele é muito resistente. Então, assim, por ele ter, né, a composição de 94% de cálcio, ele é de quartzo, ele é muito resistente a risco, a temperatura. Dá um acabamento bem bonito, chamativo, fica bem brilhoso ali, ó, ficou bonito. Não dá nem pra ter preconceito com cozinha vermelha. Não dá. A gente lembra da cozinha da avó, que era azul, vermelho, mas ficou muito chique, elegante ali. Vamos lá ver mais outra? Temos ali uma bancada e um banheiro agora. Que material é esse? Esse é mármore de um lado e do outro lado a gente colocou um porcelanato que imita esse tipo de mármore que é o calacata. Certo. Então aqui na nossa esquerda, que na verdade eu acho que é a direita. Do banheiro. No banheiro a gente tem o mármore, o calacata, é um mármore mesmo. Mármore a gente usa mais em revestimento de parede, né, no banheiro, na bancada de banheiro, que é esse local que não vai ter esse uso excessivo de materiais que podem manchá-lo, porque ele é poroso. Agora, o calacata, o porcelanato calacata, ele é uma imitação, vamos dizer assim, da pedra natural. E aí ele só é indicado para a bancada quando ele é feito o técnico, né? É o porcelanato técnico, é o tipo de porcelanato. Eu não posso comprar aquele porcelanato de colocar no chão e lá colocar na minha bancada, vai dar ruim. Vai dar ruim.
Ele vai riscar, ele vai quebrar, ele não tem a resistência, ele não foi preparado para isso. Ele não foi produzido para esse objetivo, é isso que a pessoa tem que pensar. Eu estou comprando um revestimento para colocar onde? Ele vai ter uso, por exemplo, lá tem uma pia. Então, assim, vai ter água constante ali. Ele tem resistência para essa água constante? Né? Ah, eu vou colocar uma panela quente. Ele tem resistência para essa panela quente? Então, eu tenho que pensar nesse uso. Ai, ótimas dicas. E é bom que a gente vai aproveitando, vendo as opções do mercado e sabendo o que cada um enquadra no bolso. E é importante também ter essa orientação do arquiteto para você ir fazer seu próprio orçamento, ir na loja, ver, discutir com o arquiteto depois, ó, o que você acha desse material, desse, e ver realmente quanto que fica. Porque não é colocar o porcelanato lá do chão, do piso, na bancada. Não mesmo. Ontem eu estava até na Granimar, que é o pessoal que cedeu essas peças pra gente. Foi muito legal a conversa com ela, porque ela estava falando exatamente disso, assim. Dessa preocupação que a pessoa tem que ter com o projeto final. Então, assim, o legal de simplesmente ir com o arquiteto, ou eu fazer a pesquisa também dos produtos que eu quero e apresentar para o arquiteto. Precisa haver essa troca também, né? Sim. Não é aquela coisa, o arquiteto colocou no projeto, eu tenho que usar isso. Não. Com os meus clientes, pelo menos, há essa troca. Então, assim, eu vi um porcelanato, Rafa, posso usar? Você colocou ali um quartzo, um quartzito. Olha, vamos ver. Ele é técnico? Ele tem resistência? Para mim não há problema nenhum. Então, é pesquisar preço, pesquisar material e onde ele vai ser usado. Esse é o segredo. E sempre, gente, com muita indicação, porque quando a gente vai fazendo e não tem o conhecimento necessário, como o conhecimento do arquiteto, a gente acaba gastando mais, não acaba? Muito mais. Eu digo que quando a gente vai fazer uma obra de um modo geral em casa, né? Se eu não tenho um planejamento financeiro para ela, o meu custo ele aumenta pelo menos 30%. Olha só. Porque assim, eu não sei que material eu vou comprar, se ele é por metro quadrado, se ele é por metro linear. Às vezes eu contrato aquela mão de obra que não é tão especializada, e aí ao invés da coisa ficar bonita, não fica bonita. Eu falo isso por mim. Eu tive uma experiência com uma equipe, eu sempre contrato uma equipe de engenheiro para fazer os meus projetos. Mas aconteceu de uma situação, a cliente bateu o pé que ela queria com um determinado pedreiro. E aí ele não tinha esse zelo, porque eu tenho pedreiros maravilhosos que trabalham comigo, assim, sabe, um cuidado com aquilo. E assim, a pintura ficou ruim, a colocação de piso ficou ruim, e nós tivemos que remover e fazer de novo. Então, isso é um baita prejuízo. É um baita prejuízo. Então, eu tenho que pensar nisso. Quem vai fazer também essa aplicação para mim? Né? Porque você imagina, você pagou R$160 no metro quadrado de porcelanato. E aí ele vai cobrar mais 150 para assentar. E não assenta direito, você teve aí no mínimo um prejuízo de quase R$400. Tem que colocar isso tudo na ponta da caneta, viu, gente? Então essas são as opções que hoje tem no mercado. Tem opções para todo mundo, né? Para todos os bolsos, para todos os gostos também. Basta você dar uma pesquisada e pedir orientação aí do seu arquiteto e também colocar aí na ponta da caneta qual quantidade de dinheiro, de verba que você tem aí para fazer a reforma da sua cozinha. Muito obrigada, viu, Rafa, pelas informações. Volte mais vezes com mais dicas pra gente. Pode deixar, gente. Obrigada pelo convite. É uma alegria imensa estar aqui com você.